Vamos lá, gente. Ó, um dos vídeos mais assistidos do meu canal, dos antigos, é esse aqui, ó, tá? Que eu mostrava como fazer um material aqui usando uma única textura de madeira, modelando com Floor Generator e tal. Tem 5 anos já isso, meu Deus do céu. E eu quero tentar fazer a mesma coisa usando somente o Tile Map do Corona Render, tá? Eu fiz um vídeo básico sobre Tile Map, onde eu expliquei tudo. Aqui eu não vou entrar nos pormenores do Tile Map, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu já fiz um vídeo já, onde eu mostrei o básico do Tile Map do Corona, que tá aparecendo para vocês. Ó, aqui em cima ou aí embaixo. Depois você pode dar uma conferida, para você talvez alguma coisa passe aqui. Ah, me perdi. Lá eu explico ponto a ponto o que é cada opção desse mapa novo que apareceu no Corona 11, que está facilitando muito a nossa vida. Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, na real vou pegar esse material que está aplicado nesse plane, que é esse cara aqui, ó, que é um Corona Physical Material, tá? Ele tá como Roughness, o padrão dele aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ele tá usando Roughness ao invés de Glossiness, né? Eu vou alterar isso só porque a grande maioria de vocês estão acostumados a usar o Roughness. Para mudar isso no material, no Corona Physical Material, eu só vim aqui, ó, Roughness Mode, e muda para Glossiness, tá? E tá tudo certo, e agora ele deixa de ser Roughness e vira Glossiness, tá? Bom, eu vou já criar aqui, vou procurar aqui o Corona Tile Map. De novo, se você... Eu não vou explicar cada opção do Tile Map aqui para ti. Se você se sentir perdido, dá uma olhada no primeiro vídeo lá que eu falei. Lá você vai conseguir entender bem cada opção dessa do Tile Map que eu vou estar mexendo aqui. Bom, vou pegar aqui, vou deixar ele como stack mesmo. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui para 0.1. Ó, e ele já começa a aparecer alguma coisa. Eu vou colocar 0,02. E aqui, ó, eu vou rotacionar ele, porque lá no vídeo lá eu tinha feito ele nesse sentido aqui, né? Então já vou no rotate aqui, 90 graus. Deixa eu dar uma mexida, eu vou tirar daqui, eu vou colocar no frame buffer normal aqui. Deixa eu ligar o frame buffer normal. É só para eu conseguir controlar um pouco desse estouro ali que tava incomodando um pouquinho a gente enxergar o que tá acontecendo aqui. Pronto, Tile Map. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aumentar aqui o comprimento, né, desse tile. Eu vou aumentar mesmo aqui, 12. Mais ou menos, vou deixar. Tá, mais ou menos por aqui. Ok, eu vou diminuir o gap thickness para 0,02. Acho que por aqui. Ou 0,01. Isso, acho que tá bem, né? E posso alterar a cor dele também. Colocar um tom mais escuro aqui, já que no piso de madeira, eu não quero que fique aparecendo tanto desse aqui, ó, só para marcar mesmo um pouquinho disso. Baixar um pouquinho a exposição. Ele tá estourado assim, mas na hora que a gente começar a mexer no material vai ficar melhor para enxergar o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, como a gente viu no outro vídeo, eu vou até baixar um pouquinho aqui o glossiness aqui para eu conseguir ver um pouquinho mais da textura. Vou dar uma giradinha também no meu HDRI, que eu tô achando que ele tá um pouco. Deixa eu dar uma giradinha aqui. Acho que por aqui, ó. Por aqui tá melhor. Isso, não tá marcando tanto a textura ali. Pronto, já tá melhor para enxergar. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o meu UVW. Deixa eu mudar primeiro aqui no tile aqui para de per tile, eu vou colocar original. Ó, original, ele já ele tá projetando a textura no sentido errado aqui. Então eu vou deixar no per tile mesmo, tá? Para ele projetar por tile. Aqui eu vou fazer igual a gente fez no vídeo anterior, Maps Corona. Cadê o Mapping Randomizer? Eu sempre começo por ele, coloco aqui no Tile Color. E aqui eu vou randomizar por Tile, né? E eu já vou aqui em Rotate, colocar 360. E aqui eu vou colocar 180, né? Ou seja, ele só pode randomizar em 0 ou em 180, né? Se eu colocar 90, você vai ver que vai ter uns aqui, ó, no sentido errado. Então, 180. E aqui eu vou colocar de 0 a 180.
tá ótimo. Scale, aqui eu colocar 90 a 100. E aqui eu posso brincar agora com com a randomização aqui, ó, no sentido da textura aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Pode colocar 0,9 e aqui também eu vou colocar 0,9 para ter alguma randomização, ó, para não ter as texturas na mesma posição. Eu tô achando que tá um pouco grande a projeção da textura. Eu coloquei aqui o tile da textura em 0,8, 0,8, pronto. Agora eu vou pegar aqui e vou colocar o Multimap, Maps Corona Multimap. Sempre essa mesma lógica. De novo, como você viu no último vídeo, por isso que aqui eu já estou avançando alguns passos, porque lá eu expliquei bem explicadinho cada coisa dessa. E aqui eu já estou... Deixa eu colocar aqui. Pronto, é isso. Para ter uma variação entre uma madeira e outra. Beleza, tudo certo, né? Agora, o que a gente vai fazer? É aqui que vão começar a aparecer coisas novas que eu não mostrei no vídeo anterior, por exemplo, para deixar a coisa um pouco mais interessante, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu venho aqui no Tile, você tá vendo aqui que o Tile, ele sai isso aqui e vai para o Base Color. Mas eu quero puxar, eu quero também colocar a propriedade da madeira no Glossiness, por exemplo, para a gente conseguir enxergar aqui, né? Quando eu olhar aqui, eu não ver esse reflexo liso. Eu vou ver alguma interferência da textura da madeira. Só que se eu puxar direto daqui, ele vai vir com toda a randomização que eu coloquei aqui, inclusive do Multimap. Eu não gosto muito de ter essa randomização do Multimap também no reflexo, tá? Porque ele pode deixar uma tábua com muito mais reflexo, outra com muito menos. Eu gosto de randomizar no Diffuse, mas no Glossiness eu não gosto muito. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso pegar aqui, ó, só a partir do randomizer e colocar lá no meu Glossiness. Mas quando eu fizer isso, vou fazer aqui para você ver. Ó. Se eu puxar só do randomizer, vou colocar aqui um color correction que eu sempre gosto de colocar, né? Vou tirar a saturação e vou plugar ele aqui no meu Glossiness, tá? Aqui, ó, Base Glossiness. E deixa eu mexer aqui para você entender o que está acontecendo. Vou aumentar o Brightness aqui. Ó, dá uma olhada, vou aumentar o contraste e o Brightness para você entender o que está acontecendo. Ó, espero que esteja visível aí para vocês. Ó, deixa eu aumentar um pouco aqui, também o contraste para deixar bem visível. O que acontece? Ó, eu puxei direto do randomizer. Eu falei que não queria aqui, ó, a interferência do Corona Multimap. Mas aí ele projeta a textura no sentido errado. Por quê? Porque não está passando pelo Tiles, né? Então, aqui que aparece outra coisa muito legal do Tiles que eu não mostrei no vídeo anterior. Eu posso selecionar o Tile Map e vir aqui, ó, no final dele aqui e colocar um Additional Output. Coloquei 1. E o que vai acontecer aqui? Ó? Às vezes ele dá esse bug, tá? Ó, sumiu aqui, por exemplo, o default ele tá no Base Color. Sempre vai estar no Base Color. Só que agora ele tem esse Additional Output. E aqui para esse Additional Output, ó, ele vai aparecer o Tile Color 1 e o Gap Color 1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora a partir do meu Mapping Randomizer aqui. Vou fazer o mesmo esquema que eu mostrei para vocês anteriormente. Mapping General Color Correction. E vou pegar aqui, ó, e colocar ele no Tile Color. E no Gap Color, eu vou colocar aqui uma cor e você já vai entender por quê. Maps Corona Color. E vou colocar aqui quase preto aqui, tá? Vou deixar um cinza bem escuro, tá? Esse Additional Output aqui, o que vai sair nele aqui? Vai sair o que eu pluguei no Tile Color 1 e no Gap Color 1, tá? Então, tudo que eu fizer de alteração aqui vai sair nesse output. Onde que eu vou plugar esse output? Vou plugar no meu Glossiness, tá? Agora você vai ver a coisa ficar interessante, ó. Quando eu pegar aqui agora, eu vou tirar a saturação aqui também
E vou começar a trabalhar aqui, ó. Aqui eu vou dar um pouco mais de contraste. E agora você vai ver que agora tá batendo, ó, tá começando a bater certinho com a textura da madeira, ó. Vou até baixar aqui, vou vir no meu material e vou baixar aqui o level aqui do diffuse para você conseguir enxergar. Olha lá, ó, que interessante que tá acontecendo, tá? Agora eu consigo controlar o glossiness também passando pelo tile map. E isso é muito legal, cara. É muito mágico de verdade. E a junta aqui, ó, eu não sei se está visível, ela tá para baixo, um pouquinho para baixo, porque no Gap Color eu coloquei essa cor. Vou pôr ele preto total aqui. E ele vai ficar completamente para baixo, tá? E vai dar relevo baseado no que eu fizer com essa textura. Relevo não, né? Aqui no caso aqui a gente só tá falando de glossiness mesmo, né? E aqui eu vou trabalhar, posso ir trabalhando aqui no meu Color Correction até chegar no aspecto que eu quero. Vou até alterar ele aqui, ó. Vou colocar aqui 300. E vou baixando aqui, ó, o gama. Olha, você pode deixar esse aspecto do glossiness aqui bem manchado, né? Ou, ó, eu vou 0.9. Ó, isso aqui, ó, ele tá usando a textura da madeira para dar essa cara mais realista aqui pro meu material, tá? Deixa eu deixar 1.0 mesmo aqui. E olha que interessante, eu já começo a ter essa variação de tom agora certinho, agora tá mapeado correto. Tudo que eu alterar no tile map, ele vai alterar tanto pro diffuse quanto pro glossiness, tá? Deixa eu voltar aqui com o meu diffuse. Ó, tá vendo? Agora eu tenho o diffuse rolando e tá lá as manchas que começam a aparecer aqui desse material desse mapa que a gente criou aqui pro glossiness, tá? Eu vou te mostrar mais uma coisa bem legal aqui agora. Mas antes de te mostrar, deixa eu te dar um recado bem especial. Eu tenho um curso completo de 3ds Max e Corona Render, onde eu mostro técnicas como essa e muito mais coisas, tá? Se você quer fazer parte dessa comunidade de alunos, não é sempre que eu deixo as vagas abertas. Você precisa entrar na lista de espera. Na descrição tem a lista aí. Se inscreve lá, que assim que eu abrir a nova turma, eu te aviso por lá, beleza? Bom, é o seguinte, ó, agora vamos fazer a mesma coisa, a mesma lógica, só que agora eu vou criar um novo output para quê? Para colocar no meu bump, tá? Então vem aqui no Tile Map, vou lá no final, Additional Output e crio mais um aqui, né? E vamos lá, eu vou usar esse mesmo Gap Color aqui, ó, esse preto total, porque pro bump também eu quero que a parte do rejunte ela fique mais baixa, tá? Por isso que eu tô usando essa cor preta, né? Que o preto lá no bump é como se fosse o 0 e tudo que tiver acima disso, o cinza médio, o branco, é como se fosse o relevo, né? E eu vou pegar esse Color Correction, vou copiar ele aqui, ó, e vou plugar ele nesse tile. Deixa eu zerar tudo aqui, ó. Vou zerar tudo, vou colocar 100 aqui. E vou colocar o Tile Color 02. Então, tudo que está no Tile Color 2 aqui está saindo nesse Additional Output 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Additional Output e vou colocar no Bump. Mas antes disso, eu vou vir aqui, ó, Maps, Corona, e vou pegar o Corona Bump Converter, tá? Que ele vai converter essa informação e o Bump vai funcionar certinho. Vamos plugar no Bump aqui, ó, Base Bump, tá? E aí já vai começar rolar o bumpzão brabo aqui, ó. Tá vendo? Ó, a informação da madeira que começa a aparecer. Vou até sair um pouquinho para trás aqui, ó, para você ver. Olha aqui, ó, como bump e tudo mapeado certinho, né? Tá um bump muito forte. Eu posso vir aqui, ó, e alterar. Eu venho aqui e diminuo aqui para 0,1. Por exemplo, olha isso aí, ele vai ficar bem, mas bem sutil. Deixa eu pegar aqui num outro ponto deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor aqui o que ele está fazendo por aqui. Vamos dar um region e aumentar um pouquinho aqui para 0,3. Vamos ver aqui. Isso, e aí, ó, olha aqui que interessante, ó, como começa a aparecer os veios da madeira por aqui, ó. Meu,
Você tá curtindo aí, não esquece de curtir mesmo o vídeo, curtir. Deixa o like aí, isso me ajuda. Se inscreve no canal também, que você não tem ideia como isso é importante para mim. Bom, e aqui, ó, a gente já começa a ter um material muito próximo do que eu fiz no tutorial anterior, utilizando modelo mais textura, tá? Toda essa base, ó, que eu criei aqui, você pode salvar isso aqui, por exemplo, numa library de materiais, para na próxima vez que você for... deixa eu até mexer uma coisinha aqui na cor aqui do que tá indo pro bump, só pra gente ver uma coisinha acontecendo aqui. Deixa eu subir um pouco isso aqui para 2.0. Isso aí, o bump começa a ficar... Isso, tá faltando tirar um pouquinho do contraste na textura aqui, ó, e o bump já começa a ficar mais... Ó, eu já começo a ver mais do veio da madeira aqui, ó, sendo marcado, né? Ó, tá vendo? Agora ficou mais visível ainda. Posso subir mais um pouquinho aqui. Isso, ó. E lá ele já marca bem o veio da madeira. Eu tô achando estranha essa cor que tá aparecendo aqui, ó, do rejunte. Onde que ele tá mesmo? No Gap Color original lá. Posso pegar o Gap Color original, escurecer mais ele. Deixa eu escurecer mais ainda. Ó, e ele já vai se resolver. Ainda tá aparecendo, porque já a gente descobre. Mas olha isso aqui, ó. O bump já tá ficando mais interessante agora. Achei até que ele passou do ponto. Eu posso voltar lá e diminuir a força do meu bump aqui, né? Colocar aqui 0,1, por exemplo, novamente. Mas o que é legal de toda essa estrutura? Uma vez que você fez toda essa estrutura, aqui eu poderia inserir mais informação ainda. Por exemplo, poderia criar mais um output para fazer o displacement. Poderia no noise aqui, ó, no bump da madeira, colocar um noise para ter alguma deformação a mais. Você pode, se você quiser, dá para ir mais a fundo. Mas o legal, o que eu vou te mostrar aqui agora, é que quando você tiver com essa base pronta, tá? Essa base pronta, além de você conseguir mudar o tile mesmo, né? Para diferentes modelos de tile aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui e mudar para um stack bond, por exemplo, né? Ou qualquer outro modelo aqui que tenha de common bond. Oh, meu Deus do céu, me ajuda hein, com a pronúncia correta aqui. Você pode continuar alterando aqui o size multiplier do seu, ó, pode aumentar a paginação da madeira, tudo de forma procedural, coisa que você não conseguiria fazer com textura, por exemplo. Você vai conseguir fazer numa boa aqui, ó. Por exemplo, eu posso aumentar o tamanho das tábuas, das ripas aqui agora, deixar elas maiores, ó, tá vendo? Tudo montou a base, ela tá pronta, cara. Aí eu posso dar zoom lá e vou ver que continua aparecendo os detalhes do material que a gente ajustou, ó, tá vendo? Tá tudo funcionando certinho e de forma completamente procedural. Você pode ir mudando o tipo de paginação, o tamanho das tábuas e assim por diante, e inclusive alterar a textura. Vou ver se eu acho uma outra textura aqui, só para vocês verem. Aqui, ó, eu tô com uma outra textura, a textura que a gente está utilizando é essa aqui. Eu posso simplesmente plugar essa aqui e ajustar as coisas que vão alterar. Por exemplo, o reflexo vai ficar diferente porque essa textura é muito mais clara. Então talvez eu tenha que fazer alguns ajustes, mas é só plugar aqui, ó, e toda a estrutura tá pronta. Ó, tá vendo? Como eu falei, ó, o glossiness, o nosso glossiness aqui, é só a gente lembrar, ele tá aqui no Tile Color 1. Eu posso vir aqui, o controlador, que no caso tá sendo um Color Correction, e diminuir aqui, vou diminuir bastante esse valor aqui, ó, no RGB para 200, por exemplo, e já chegou lá, tá vendo? E deixa eu ver se o mapeamento está correto aqui, se a textura está sendo projetada da forma correta, e tá tudo certinho, né, que essa textura ela é um pouco mais clara, mas dá para ver ali pelo glossiness que tá tudo, posso aumentar o bump agora, já que é uma textura, mas enfim, com a estrutura montada, você montou a estrutura do material, você pode salvar isso e fazer isso aqui que eu te mostrei agora. Você vai trocando por diferentes texturas de madeira ou qualquer outro acabamento que você queira. E eu tenho certeza que esse Tile Map vai te ajudar demais aí nos seus projetos. E aí, curtiu? Curtiu? Se você quer aprender mais sobre materiais no Corona, eu tenho outros vídeos aqui onde eu mostro
mais coisas sobre materiais no Corona. Dá uma olhada aqui, ó, em um desses vídeos que tá aparecendo aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir.